No físico é a página 19. Obrigado. Bom, né, hoje a gente vai começar o primeiro texto oficialmente, né, desse livro, Tratamento Psíquico, Tratamento Anímico. É um texto de 1890, é um dos primeiros textos, né, em alguma medida ele é considerado o primeiro texto, dos primeiros textos psicanalíticos. Em outras organizações ele acaba sendo considerado um texto pré-psicanalítico, né, tendo em vista que durante a cronologia os textos psicanalíticos vão ser a partir de 1895, com os estudos sobre a histeria, né, de Freud e Breuer, que para alguns ainda também não é considerado psicanálise, porque tem Breuer ali no meio, que ainda estaria dentro daquilo que chamava-se de método catártico, né, e aí os textos de 1900, com a interpretação dos sonhos em diante, que vão se considerar os textos psicanalíticos. O que é importante nessa coletânea é a gente observar que ela se propõe a organizar os textos que fundamentam a clínica freudiana. Então, os textos que estão contidos nessa obra, eles vão trazer, né, as contribuições técnicas, né, daquilo que seria a psicanálise freudiana. E, claro, a gente vai ter algumas outras discussões possíveis, né, a partir da, da proposta de outros autores, o próprio Lacan, que é aquele com o qual a gente orienta mais a nossa clínica, ele vai trazer no primeiro seminário os escritos técnicos de Freud, e logo no início do seminário ele já vai fazendo essa crítica do que deveria ser considerados escritos técnicos. Apenas aqueles escritos que Freud denominou como escritos técnicos, publicados ali em meados de 1913, 1915, ou, por exemplo, a interpretação dos sonhos é um escrito técnico, né? Ou as psicopatologias da vida cotidiana é um escrito técnico, né? Isso foi até uma crítica também, né? Uma articulação que os editores aqui do livro, eles colocaram na apresentação, né? Que a gente fez a leitura na semana passada. Nós vamos, quem quiser fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário sobre um ponto, né, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone e começar a falar, não tem problema quanto a isso. Tratamento psíquico, tratamento anímico, 1890. Psique é uma palavra grega e em tradução alemã significa alma, né, Seele em alemão. Portanto, tratamento psíquico seria tratamento anímico, ou, né, tratamento da alma. Poderíamos pensar, então, que se entende por isto, tratamento dos fenômenos patológicos da vida anímica. Mas não é esse o significado dessa palavra. Tratamento psíquico quer dizer, antes, tratamento que parte da alma. Tratamento de distúrbios anímicos ou físicos, né, com meios que, inicial e diretamente, terão efeito sobre o anímico da pessoa. Já está um posicionamento aqui diante, né, do próprio termo. Um desses meios é, em primeira linha, a palavra. E palavras também são a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo achará difícil entender que distúrbios patológicos do corpo e da alma possam ser eliminados por meras palavras do médico. Ele achará que se lhe imputa acreditar em magia, e ele não está de todo enganado. As palavras de nossos discursos cotidianos nada mais são do que magia empalidecida. Mas será necessário trilhar mais um desvio para tornar compreensível como a ciência consegue desenvolver a palavra, pelo menos uma parte de seu antigo poder mágico. Mesmo os médicos cientificamente treinados aprenderam a reconhecer o valor do tratamento anímico só em tempos recentes. Isso se explica facilmente se considerarmos a evolução da medicina no último meio século.
Depois de um período bastante infrutífero de dependência da chamada filosofia da natureza, a medicina, sobre a influência das ciências naturais, produziu os maiores avanços, tanto como ciência quanto como arte. Desbravou a estrutura, desbravou a estrutura do organismo a partir das unidades microscópicas, células, aprendeu a entender física. Bom dia, Mário. A entender física e quimicamente cada uma das ações vitais, funções, diferenciou as transformações visíveis e palpáveis das partes do corpo, que são consequências dos diferentes processos patológicos, e, por outro lado, também encontrou os sinais que evidenciam processos patológicos profundos em seres ainda vivos. Ademais, descobriu um grande número de vívidos focos de doenças, além de reduzir extraordinariamente os perigos de grandes intervenções cirúrgicas com auxílio de novas descobertas. Todos esses progressos e descobertas se referiam à parte física do homem, o que fez com que, devido a uma tendência de juízo errônea, mas facilmente compreensível, os médicos limitassem o seu interesse ao físico, deixando com prazer o anímico para os filósofos, por eles tão desprezados. É verdade que a medicina moderna teria razões suficientes para estudar a relação inegável entre o físico e o anímico, mas, por outro lado, ela nunca deixou de representar o anímico como determinado pelo físico e dele dependente. Assim, destacava-se que as produções anímicas estavam associadas à presença de um cérebro de desenvolvimento normal e suficientemente alimentado, em que, em cada adoecimento desse órgão, essas produções anímicas sofreriam distúrbios. Que a introdução de substâncias nocivas na circulação permite o surgimento de certos estados de doença mental, ou, em escala menor, que os sonhos daquele que dorme são modificados de acordo com os estímulos que, para fins de experimento, lhes são dados. A relação entre o corporal e o anímico. Esse aqui é o ponto-chave do texto, né, por enquanto. Tanto no animal quanto no humano, é de efeito interativo. Mas o outro lado dessa relação, o efeito do anímico sobre o corpo, em tempos mais antigos era tratado de forma impiedosa pelos médicos. Eles pareciam ter medo de advogar para a vida anímica uma certa autonomia, como se, com isso, eles abandonassem o solo da cientificidade. É engraçado a gente ler esse texto, né, de 1890. Parece a discussão que se tinha aqui no Brasil, especificamente no ano passado, ou no ano retrasado, né, 2024. Não acostumei ainda, que a gente já está em 2026. E aquela discussão sobre as pseudociências, né, o que definiria o campo da psicanálise. Continua. Essa... Pode falar, Maria. Ô, Augusto, eu queria que você. Bom dia a todas. Bom dia. A página do livro é o primeiro seminário, né? É o primeiro texto. No PDF está na página 14. Ah, ok, obrigada. Essa direção unilateral da medicina, voltada para o corporal, na última década e meia, experimentou gradativamente uma mudança que derivou diretamente da atividade médica. É que há uma grande quantidade de doentes de menor ou maior gravidade que, com seus distúrbios e queixas, colocam muitos desafios para a arte dos médicos, mas nos quais não são encontrados sinais visíveis e palpáveis do processo da doença, nem em vida nem após a morte. Apesar de todos os progressos nos métodos de exame da medicina científica, um grupo desses doentes chama a atenção pela riqueza e variedade do quadro clínico. Eles não conseguem trabalhar intelectualmente devido à dor de cabeça ou à falta de atenção. Seus olhos doem quando estão lendo, as pernas se cansam ao andar, com uma dor seca ou então sensação de dormência. A digestão fica prejudicada por sensações embaraçosas, arrotos ou câimbras estomacais.
A evacuação não se dá sem auxílio, o sono é interrompido, etc. Perdão. Eles podem ter todas essas formas de sofrimento ao mesmo tempo, em sequência ou apenas uma seleção delas. Em todos os casos, parece evidente tratar-se da mesma doença. Nesse contexto, os sinais da doença muitas vezes são mutáveis, eles se alternam e se substituem mutuamente. O mesmo doente, que até então era incapaz de trabalhar por causa da dor de cabeça, mas que tinha uma digestão razoavelmente boa, no dia seguinte fica feliz com a cabeça leve, mas a partir daí não tolera a maioria dos alimentos. Os incômodos também o abandonam repentinamente quando há uma transformação incisiva na sua vida. Em uma viagem, ele poderá se sentir bastante bem e aproveitar as comidas variadas sem qualquer prejuízo. Mas quando volta para casa, talvez tenha de voltar a se limitar ao consumo de leite coalhado. Em alguns desses doentes, o transtorno, uma dor ou uma fraqueza semelhante a uma paralisia, pode mudar de repente o lado afetado do corpo, passando da direita para a região do corpo correspondente à esquerda. Mas em todos, podemos observar que os sinais de sofrimento estão muito claramente sob a influência de excitações, oscilações de ânimo, preocupações, etc., bem como que eles podem desaparecer e dar lugar à saúde plena, sem deixar rastros, mesmo após uma longa duração. A pesquisa médica, por fim, chegou à conclusão de que essas pessoas não devem ser vistas e tratadas como doentes dos olhos ou do estômago e assemelhadas, mas que, no caso delas, deve se tratar de uma afecção de todo o sistema nervoso. O exame do cérebro e dos nervos desses doentes, porém, não permitiu encontrar até agora qualquer alteração palpável, e alguns traços do quadro clínico até tornam proibitiva a expectativa de que tais alterações que poderiam esclarecer a doença possam ser comprovadas com meios mais refinados de exame. Chamaram-se esses estados de nervosismo, neurastenia ou histeria, sendo eles caracterizados como meras afecções funcionais do sistema nervoso. Aliás, também muitas afecções nervosas mais constantes e naquelas que só apresentam sinais de doenças anímicas, as chamadas ideias obsessivas, ideias delirantes, loucura. O exame detalhado do cérebro após a morte do doente não trouxe resultados. Coube aos médicos a tarefa de examinar a natureza e a origem das manifestações da doença desses doentes de nervos, ou neuróticos. Nesse contexto, então, descobriu-se que, pelo menos em uma parte desses doentes, os sinais do sofrimento se originavam nada mais nada menos que de uma influência modificada de sua vida anímica sobre o corpo. Ou seja, que a origem mais próxima do distúrbio deve ser procurada no anímico. Saber quais as origens remotas do distúrbio que afetou o anímico, que agora, por sua vez, influencia o físico por meio de um distúrbio, é outra questão e pode convenientemente ser deixada de lado neste momento. Mas a ciência médica tinha encontrado aqui a conexão que faltava para dedicar sua atenção plena ao lado até então desprezado na relação recíproca entre corpo e alma. Somente quando se estuda o patológico é que se entende o normal. Muito já se sabia da influência do anímico sobre o corpo, que só agora era iluminado da forma correta. O exemplo da influência anímica sobre o corpo mais cotidiano, regular e observável em todos, é oferecido pela chamada expressão das oscilações de ânimo. Quase todos os estados anímicos de uma pessoa se manifestam nas tensões e nos relaxamentos de seus músculos faciais, na focalização de seus olhos, na vascularização da pele, no uso de seu aparelho fonador e na postura de seus membros, principalmente das mãos.
Essas mudanças físicas adjacentes geralmente não trazem ao afetado nenhum benefício, muito pelo contrário. Elas muitas vezes atrapalham as suas intenções quando ele quer esconder seus processos anímicos dos outros. Mas para os outros, elas servem de sinais confiáveis que permitem deduzir os processos anímicos, e nos quais se confia mais do que nas manifestações quase simultâneas e intencionais em forma de palavras. Deixa eu retomar esse ponto aqui. Ele serve de sinais confiáveis que permitem deduzir os processos anímicos. Fazer um grifo aqui, isso é interessante. Se submetermos uma pessoa a um exame mais detalhado durante certas atividades anímicas, encontraremos outras consequências físicas dessas nas alterações de sua atividade cardíaca, na mudança da distribuição sanguínea do corpo, no corpo, perdão, e assemelhados. Em determinados estados anímicos, que chamamos de afetos, a participação do corpo é tão evidente e tão grandiosa que alguns pesquisadores da alma, chegaram a acreditar que a essência dos afetos consistiria apenas nessas suas manifestações físicas. É de conhecimento geral que alterações extraordinárias acontecem na expressão facial, na circulação sanguínea, nas secreções, nos estados de excitação dos músculos voluntários, por exemplo, por influência do temor, da ira, da dor da alma, do prazer sexual. Menos conhecidos, mas certamente garantidos, são outros efeitos físicos dos afetos, que já não pertencem mais à expressão destes. Estados de afeto contínuos de natureza embaraçosa, ou, como se costuma dizer, depressiva, como tristeza, preocupação e luto, reduzem a alimentação do corpo como um todo, fazem com que os cabelos percam brilho, a gordura desapareça e as paredes dos vasos sanguíneos se modifiquem de forma doentia. Por outro lado, sobre a influência de excitações alegres, de felicidade, vemos o corpo todo florescer e a pessoa recuperar algumas marcas da juventude. Aparentemente, os grandes afetos têm muito a ver com a capacidade de resistência contra doença e contaminações. Um bom exemplo é quando observadores médicos relatam que é muito mais forte a tendência a doenças de campanha e disenteria em membros do exército derrotado do que entre os vencedores. Os afetos, e quase exclusivamente os de cunho depressivo, muitas vezes acabam por se tornar eles mesmos ocasionadores de doenças, tanto para doenças do sistema nervoso, com alterações anatomicamente comprováveis, quanto para doenças de outros órgãos, e deve supor que a pessoa afetada já tinha uma predisposição para essa doença até então não manifestada. Tem um aspecto que é interessante, que fica reverberando aqui enquanto eu faço a leitura desse texto. Freud mantém aqui um padrão de escrita muito semelhante ao que ele vai fazer nos primeiros textos psicanalíticos, né, que é a interpretação dos sonhos, psicopatologias da vida cotidiana, né, os xistes e até os escritos clínicos, né, as histórias clínicas. Em certa medida, ele tem um tom ainda semelhante. Em que sentido, nessa semelhança? Ele prepara muito o terreno para aquilo que ele quer falar, que ele quer pôr, né, enfim, contribuir para o campo médico. É como se ele tivesse que, antes de sustentar uma tese, né, ele tivesse que sustentar, fazer toda uma base desse terreno que ele tá construindo, dar quase, quase como que dá provas de que o que ele está fazendo é científico. E por que essa questão, né, é importante para ele? Se o carro de som tá chegando o barulho aí, né, que tá estrondando.
Chega, me atrapalhou aqui o raciocínio. O, quando o Freud está criando, né, a psicanálise, fazendo essas contribuições, ele está saindo de um meio médico que é todo estabelecido, como ele mencionou ali, dentro de um campo de estudo do corpo físico, né, muito associado a ciências que estavam surgindo, né, como a física, a química, a biologia, né, as ciências da natureza. Vamos lembrar aí que essas disciplinas, elas não existem, assim, desde sempre, né, e algumas que já existiam há alguns séculos ou até alguns milênios, né, como o caso da matemática, da física, que em certa medida aí tem a sua origem mais aproximada lá nos desenvolvimentos filosóficos e principalmente, né, a partir de Aristóteles, eles vão sofrer uma mudança muito abrupta com o pensamento cartesiano. Nesse momento da nova estruturação da ciência cartesiana, que começa a ter todas essas articulações desses campos científicos que a gente vem a conhecer hoje. Vamos lembrar aqui que o texto é de 1890, né? O primeiro laboratório de psicologia foi fundado em 1877. Então, do, da fundação, né, do Laboratório de Psicologia até a escrita desse texto são apenas 13 anos. A própria psicologia estava apenas começando enquanto ciência, né? E ainda em um campo experimental. É uma psicologia aqui, nesse laboratório, né, de Wundt, na Alemanha, é uma, é uma psicologia experimental, é uma psicologia que busca fazer experimentos, testar aquilo que seria, né, o comportamento psicológico humano. Dessa psicologia, desse laboratório de psicologia, vai é, articular e vai desenvolver aquelas psicologias que a gente conhece como as psicologias comportamentais, né? O behaviorismo, a psicologia educacional e a psicologia cognitivo e cognitivo-comportamental. É a vertente que tem uma ligação com essa fundação do laboratório. A psicologia clínica, aquilo que vai ser considerado enquanto uma psicoterapia, ela vai ser desenvolvida basicamente a partir da psicanálise de Freud, que é fundada não pelo laboratório de psicologia, mas sim pelo campo da medicina, da neurologia. Então, é uma estruturação feita, né, por caminho diferente, apesar da semelhança enquanto a tentativa, né, do rigor científico, do método, da medicina daquela época, há uma sustentação bem diferente. Freud precisa fazer toda essa articulação aqui, né, de onde ele se encontra, o que é que está sendo observado, ele até menciona aqui outros pesquisadores, né, como se assim tem outras pessoas também que estão pesquisando essa questão, e de fato tem, né? A gente vai ver aí alguns dos nomes mais famosos em torno disso aí, são o Breuer, que escreve o texto sobre as histerias com ele, Charcot é o maior nome da França, da medicina francesa naquele momento, e tem seus estudos sobre a hipnose, justamente por essa questão do corpo e do psíquico, né? A manipulação dos sintomas a partir da retirada dos sintomas e da colocação dos sintomas em pessoas a partir do método da hipnose. Então, existem outras pessoas que estão articulando as coisas nesse período de uma maneira semelhante. Contudo, chegando em etiologias muito distintas, né, a etiologia da neurose para Freud, né, ou a etiologia da histeria, mais especificamente, são os conteúdos sexuais, são a sexualidade. E isso é um ponto de rompimento entre Freud e os demais pesquisadores ali da época, Breuer, Charcot, depois vai ser o Jung também, enfim, e entre outros, né, que tem o Pierre Janet também, era um, um nome importante também dessa mesma época. E tem um outro ponto também, né, que é interessante da gente levar em conta aqui. Freud está fazendo toda uma articulação em torno do corpo e do físico, né?
do corpo e do psíquico, perdão, né, do físico e do anímico. É importante a gente levar em consideração que nesse primeiro momento, nesses primeiros anos, as primeiras décadas aí, Freud vai considerar, vai desenvolver os estudos dele, a pesquisa dele, no sentido em que a histeria é um resultado, né, uma patologia por um resultado de um mecanismo de defesa, e esse mecanismo de defesa é estruturado por uma conversão, né, uma conversão entre aquilo que seria anímico para o corpo, né, para se manifestar no corpo, através da paralisia, enfim, e outras coisas, inclusive, que ele já descreveu aqui também nesse texto. Mas isso vai sofrer uma mudança com os anos. Então, é importante a gente ler esse texto dentro do contexto da sua época e perceber os efeitos que ele tem na psicanálise de hoje, por exemplo, né? Hoje a gente vai ter duas vertentes diametralmente opostas, bastante distintas. Aquilo que a gente chama de um movimento freudo-lacaniano, ou seja, que seria uma junção entre a teorização, né, de Lacan e a teorização de Freud. Esse campo, né, dito, inclusive, pejorativamente de freudo-lacaniano, não é como eles propriamente se denominam, né? Isso é muito mais dos grupos de fora para com eles, que chama assim de freudo-lacanianos. Eles tentam fazer essa articulação entre as duas teorias e acabam dando esse lugar, né, ao corpo nessa teorização. Então, tem muitas manifestações no corpo que acabam levando esse valor de importância semelhante a essa estrutura de conversão histérica, né? O outro grupo, mas de mais destaque, seria aqueles ditos lacanianos radicais, né? Aqueles que pretendem seguir a teoria de Lacan, a regra, né? Estritamente aquilo que Lacan propõe, sem fazer o dito freudo-lacanismo. Chamar também de lacanianos radicais é um dito pejorativo. Eu pertenço, em certa medida, a esse grupo de pessoas que tendem a fazer um estudo, uma leitura de Lacan distinta da teorização de Freud, e menciono nessa perspectiva de lacanianos radicais, utilizando o nome pejorativo também naqueles que estão de fora do grupo, né, para determinar esse coletivo específico de pessoas que tendem a conceber na leitura psicanalítica dessa teoria o corpo dentro do dispositivo imaginário. Então, o estatuto do corpo, ele é imaginário. Ou seja, há uma transformação, vou usar entre aspas aqui, né, uma transformação desse corpo que é físico em um corpo que é de linguagem. Quer dizer que o corpo físico não existe, que é sei lá, uma imagem, esqueci o nome daquele negocinho agora digital que aparece nos filmes, tipo um holograma, é como se o corpo fosse um holograma. Não, não quer dizer que o corpo não é um holograma, não quer dizer que um corpo real, um corpo físico de carne, osso, sangue, etc., não exista. Existe, mas para a psicanálise lacaniana, enquanto qual o objeto de estudo da psicanálise, qual o campo de atuação dessa psicanálise de Lacan, esse corpo ele é concebido dentro do estatuto imaginário, ou seja, estruturado dentro de uma linguagem. O corpo físico, em certa medida, ele não importa. Importa o que é dito, né, desse corpo. Então, a gente precisa, eu acho que é interessante a gente chamar a atenção nesse ponto, quando a gente faz uma leitura de um texto dessa época, né, a função, como eu mencionei no começo do encontro, e eu quase canso o ouvido de vocês de tanto falar disso, que o objetivo da leitura é uma leitura crítica. É importante a gente diferenciar, né, que a gente está lendo um texto de 1890, não é para tomá-lo ao pé da letra, como se fosse regra, como se isso fosse assim, assim, assado, e que a gente devesse obedecer
esse raciocínio para organizar o nosso trabalho, a nossa atuação clínica hoje. A gente vai ler esse texto, a época em que ele pertence, observando os movimentos que essa teorização, que essa organização sofreu, né, durante os anos, para a gente perceber qual a relação daquela psicanálise que a gente vê hoje com aquilo que estava posto aqui na época desse texto. Vamos continuar a leitura aqui. Deixa eu ver como estamos de tempo. Uns minutos. Estados patológicos já consolidados podem ser influenciados intensamente por afetos intempestivos, geralmente no sentido de uma piora, mas também exemplos suficientes de que um grande susto ou uma tristeza repentina influenciou de forma curativa ou mesmo suspendeu um estado patológico bem fundamentado através de uma reconfiguração curiosa da disposição do organismo. E, por fim, não resta dúvida de que o tempo de vida pode ser abreviado consideravelmente por afetos depressivos, assim como um susto intenso, uma ofensa ou uma vergonha cadente podem pôr um fim repentino à vida. Curiosamente, este último efeito, por vezes, também é observado como consequência de uma grande alegria inesperada. Mais uma observação. Esse texto de 1890, Freud já tinha ido fazer o seu estudo, né, o curso que ele ganhou a bolsa, com Charcot, na França, que foi em 1888. Foi 1887 para 88, foi especificamente em 88. Então, aqui, nesse texto, já tem também toda a influência de Freud, de Charcot sobre Freud, né? No caso, aquilo que a gente diz, né? O movimento que Charcot fazia através do tratamento da hipnose, ele tanto retirava as manifestações sintomáticas dos pacientes ditos adoecidos, quanto ele colocava as mesmas manifestações sintomáticas, colocava bem entre aspas, em pessoas ditas normais, né, ditas não adoecidas, através do método da hipnose. E isso mostrava, especificamente ali naquele contexto, que se tratava de uma influência ou de uma interferência anímica, né, psíquica, e não um adoecimento específico daquela parte do corpo, né, e depois Freud vai usufruir muito disso, principalmente quando ele abandona a hipnose, para o caráter sugestivo do tratamento. Então, a hipnose funcionava nessa medida por causa da sugestão e da relação entre o paciente e o médico, tanto que algumas pessoas não eram hipnotizáveis, outras eram hipnotizáveis. Alguns médicos eram bons hipnotizadores, outros médicos não eram bons hipnotizadores. O próprio Freud não se considerava um bom hipnotizador e insistiu em fazer alguns cursos, etc., para que melhorasse essa técnica. E aí, pegando esse fator da sugestibilidade, Freud vai desenvolver aquilo que a gente conhece, o conceito da transferência, né? Os afetos, continuando o texto, né? Os afetos em sentido estrito se caracterizam por uma relação muito especial com os processos corporais. Mas, a rigor, todos os estados anímicos, mesmo aqueles que estamos acostumados a considerar como processos de pensamento, são afetivos, em certa medida, e nenhum deles prescinde das manifestações corporais e da capacidade de transformar processos corporais. Mesmo na calma do pensamento através de representações, são desviadas constantemente excitações para os músculos lisos e estriados de acordo com o conteúdo dessas representações, que por meio de reforço adequado podem se tornar evidentes, fornecendo explicações para algumas manifestações curiosas e supostamente sobrenaturais. Assim, por exemplo, explica-se a chamada adivinhação dos pensamentos através dos pequenos e involuntários movimentos musculares que o sujeito mediador, o médium, executa quando se fazem experiências com ele. Por exemplo, deixando-se conduzir por ele para encontrar um objeto escondido. Todo esse fenômeno mereceria, na verdade, ser chamado de traição dos pensamentos.
Os processos da vontade e da atenção também são capazes de influenciar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Também são capazes de influenciar profundamente os processos do corpo, tendo um papel importante nas doenças físicas como fomentadoras ou inibidores. Um grande médico inglês relatou sobre si próprio que consegue produzir sensações e dores diversas em cada parte do corpo a qual ele quer dedicar sua atenção. E a maioria das pessoas parece se comportar de modo semelhante. Na avaliação de dores que normalmente se associam a fenômenos corporais, deve-se considerar sua evidente dependência de condições anímicas. Os leigos, que gostam de resumir tais influências anímicas sobre o nome de imaginação, costumam ter pouco respeito diante de dores causadas pela imaginação, ao contrário daquelas causadas por ferimento, doença ou inflamação. Mas se trata de uma evidente injustiça, seja qual for a origem das dores, até mesmo a imaginação, as dores nem por isso são menos reais ou menos intensas. Assim como dores são produzidas ou intensificadas através do empenho de atenção, elas também desaparecem com o afastamento da atenção. Pode-se usar uma experiência em toda criança para acalmá-la. O guerreiro adulto não sente a dor da ferida no afã febril da batalha. O Marte muito provavelmente se tornará insensível à dor do seu sofrimento num calor excessivo de seu sentimento religioso, dirigindo todos os seus pensamentos à recompensa celestial que lhe assina. A influência da vontade sobre processos patológicos do corpo é mais difícil de ser comprovada através de exemplos, mas é bem possível que a disposição a ficar saudável ou a vontade de morrer não deixem de ser importantes, mesmo para o resultado de casos de doenças graves e geradores de dúvidas. O que mais se volta ao nosso interesse é o estado anímico da expectativa, através da qual se pode ativar uma série das mais eficazes forças anímicas para o adoecimento e para a cura de doenças físicas. A expectativa temerosa certamente não é algo diferente para o sucesso. Seria importante saber ao certo se ela produz o tanto pelo adoecimento que se atribui a ela, e se é verdade, por exemplo, que durante a vigência de uma epidemia, os mais vulneráveis são aqueles que têm medo de adoecer. O estado contrário, a expectativa crédula e esperançosa, é uma força efetiva com a qual, a rigor, devemos contar em todas as nossas tentativas de tratamento e de cura. Do contrário, não conseguiríamos explicar as peculiaridades dos efeitos que observamos nos medicamentos e nas intervenções curativas, mas a expectativa crédula fica mais concreta nas chamadas curas milagrosas, que ainda hoje acontecem diante dos nossos olhos sem a participação da arte médica. As verdadeiras curas milagrosas acontecem com crentes sobre a influência de eventos adequados para a intensificação dos sentimentos religiosos, ou seja, em locais onde se idolatra uma imagem misericordiosa e operadora de milagres, onde uma pessoa sagrada ou divina se apresentou aos seus filhos humanos, tendo-lhes prometido a diminuição do sofrimento em troca de devoção, ou onde são guardadas as relíquias de um santo como tesouro. Parece que não é fácil apenas para a fé religiosa sozinha afastar a doença pelo caminho da expectativa, pois nas curas milagrosas geralmente ainda há outros eventos em jogo. Os tempos em que se busca a graça divina precisam se caracterizar por relações especiais. O sofrimento físico que o doente se autoimputa, as dificuldades e os sacrifícios da viagem de peregrinação precisam dignificá-lo de modo especial para essa graça. Seria confortável, mas muito incorreto se simplesmente negássemos a fé a essas curas milagrosas e quiséssemos esclarecer os relatos a respeito através da junção de enganação religiosa e observação imperfeita. Por mais que muitas vezes essa tentativa de explicação possa estar certa, ela não tem o poder de eliminar o fato das curas milagrosas em si. Elas realmente existem, aconteceram em todas as épocas e não atingem apenas doenças de origem anímica, que são motivadas por imaginação e sobre as quais justamente as circunstâncias da peregrinação poderiam ter um efeito mais forte.
mas também estados patológicos orgânicos que anteriormente resistiriam a todos os esforços médicos. Mas há necessidade aqui de invocar outros poderes que não os anímicos para esclarecer as curas milagrosas. Efeitos que, para o nosso conhecimento, podem ser tidos como incompreensíveis também não aparecem nessas circunstâncias. Tudo transcorre de forma natural. O poder mesmo da fé religiosa experimenta aqui uma intensificação por várias forças motrizes humanas. A fé religiosa do indivíduo é intensificada pela empolgação da massa de pessoas em cujo entorno ele costuma se aproximar do local sagrado. Através desse efeito de massa, todas as moções anímicas de cada pessoa podem ser intensificadas de forma imensurável. Freud só vai escrever sobre psicologia das massas e análise do eu acho que é de 1928, ou é 26 esse texto. Ou seja, né, mais de 30, quase 30 anos depois desse texto aqui, que ele vai escrever sobre psicologia das massas. E aqui já está, em certa medida, contido, né, a ideia dele sobre esses textos. Através desse efeito de massa, todas as emoções anímicas de cada pessoa podem ser intensificadas de forma imensurável. Onde o indivíduo busca a cura no local da graça, é o chamado a visão do lugar que substitui a influência da massa de pessoas. É onde, novamente, apenas o poder da massa faz efeito. Essa influência ainda se mostra de outra forma. Como se sabe que a graça divina se volta sempre apenas a alguns poucos, entre os muitos que a almejam, todos querem estar entre esses destacados e eleitos. A ambição adormecida em cada uma dessas pessoas vem em auxílio da fé religiosa, onde há o efeito conjunto de muitas forças poderosas. Não é de surpreender se ocasionalmente o efeito for realmente atingido. Mesmo os incrédulos da religião não precisam abdicar de curas milagrosas. A fama e o efeito de massa substituem completamente a fé religiosa. A toda hora, há tratamentos da moda e médicos da moda que dominam principalmente a sociedade elegante, onde a ambição de se antecipar ao outro e fazer igual aos mais elegantes representa as mais poderosas forças motrizes anímicas. Esses tratamentos da moda desenvolvem efeitos de cura que não pertencem à sua área de atuação, e os mesmos meios conseguem resultados muito melhores nas mãos do médico da moda, que se tornou famoso por ter ajudado a uma personalidade de destaque, do que nas de outros médicos. Assim, há milagreiros humanos e milagreiros divinos, salvo que estes últimos, elevados à fama pelo benefício da moda e pela imitação, gastam-se muito rápido, como é próprio à natureza das forças que agem através deles. Vejamos aqui mais uma relação muito atual, né? Contemporânea a nós. A crítica que ele fazia há pouco a respeito da estrutura científica, né, desses estudos anímicos, eu relacionei àquela discussão que tomou o campo da psicanálise no Brasil em 2024, né, com a dita lá pseudociências, né, e o pacote da psicanálise, e a psicanálise dentro desse pacote também. E aqui a gente tem ele falando sobre os tratamentos da moda e os médicos da moda, e como eles parecem fazer esses efeitos de cura, né, e a gente vê alguns diversos tratamentos sendo as novas terapêuticas, né, ou psicoterapêuticas que surgem e que acabam se tornando moda também em alguns espaços, em alguns locais, por algumas pessoas, e que eles fazem esse efeito de cura com uma atuação que não são necessariamente da sua área. Muitas vezes a psicanálise ocupa esse lugar para algumas pessoas, né? Algumas pessoas costumam considerar que a psicanálise é um tratamento da moda, que a psicanálise está na moda agora. Isso é muito evidente quando a gente vê alguns comentários ocupando os espaços de mídia, né? Em algum momento era a televisão, então quando a gente via
alguns psicanalistas, vamos botar aqui um parênteses, de procedências duvidosas, fechando parênteses, aparecendo em alguns programas de televisão para tecer comentários interpretativos em um contexto muito distinto do contexto de atuação do psicanalista, que é na clínica, né? A gente via esse efeito acontecendo, da psicanálise sendo usada como um tratamento da moda. Hoje a gente vê esse contexto nas mídias, né, de redes sociais, nos conteúdos, né, nas participações de, de podcasts, que hoje é o evento talvez mais assistido, aí, mais consumido, e quando o tema da psicanálise ele é usado na produção de conteúdos de grandes produtores de conteúdo, né, de grandes canais do YouTube ou de grandes perfis do, enfim, de Instagram, TikTok, que não são necessariamente psicanalistas, né, que eles produzem conteúdos para entretenimento, etc., e acabam fazendo uso da psicanálise. A gente viu também nos últimos anos muita teorização, né, sobre o narcisismo, as pessoas narcisistas, etc. Por mais que isso seja uma nosografia da psiquiatria hoje, isso bebe muito da fonte, né, das teorias do narcisismo, da psicanálise. Então, isso acaba trazendo também essa leitura de moda para a psicanálise. E eu me recordo de um vídeo, acho que foi do ano passado, daquele Porta dos Fundos, mas eu acho que não foi no Porta dos Fundos, eu acho que foi naquele outro canal que é acho que é do Duvier, parece o sobrenome dele, não lembro exatamente agora, que fica ele e o outro cara que era ator da Globo, conversando, como se fosse um programa assim do GNT desse, e aí, enfim, direto eles falam coisas sobre a psicanálise lacaniana, eles, Lacan tá na moda, né? Todo mundo agora lê Lacan, fala de Lacan, sobre Lacan, então muitas vezes a psicanálise também ocupa esse lugar de tratamento da moda para as pessoas que estão de fora do campo, né? E nesse lugar de tratamento da moda, muito daquilo que a psicanálise tenta articular e teorizar acaba sendo distorcido, né? Ficando, enfim, a gente vê aí Lacan sendo da moda e toda essa teorização sobre outro, sobre gozo, desejo e etc., acaba tendo uma certa distorção, né? E criando uma leitura muitas vezes equivocada. Mas também é curioso, 130, 140 anos depois, a gente está vivendo uma situação muito semelhante ao que Freud está descrevendo aqui nesse século XX, não, século XIX, Freud falando aqui quase a mesma coisa do que a gente ainda vive hoje, né? Como se ninguém nunca tivesse parado para refletir sobre isso. Continuando aqui mais um pouquinho, a gente tem uns 5 minutos, acho que não vai dar tempo de concluir o texto hoje, mas a compreensível insatisfação com a ajuda médica é muitas vezes insuficiente. Talvez também a revolta contra a obsessão pelo pensamento científico. Isso aqui é interessante, ó. Que reflete para o homem a implacabilidade da natureza, hoje e em todos os tempos, criaram de novo uma condição curiosa para o poder de cura de pessoas e meios. A expectativa crédula apenas irá se estabelecer quando o ajudante não for um médico e pudesse arvorar em nada entender da fundamentação científica para a arte da cura, quando o meio não for comprovado por um exame minucioso, mas, por exemplo, recomendado por uma preferência popular. Disso advém a quantidade excessiva de artes de cura natural e de artistas da cura natural, que agora novamente atacam os médicos e o exercício de seu ofício, e dos quais podem dizer, com pelo menos alguma certeza, que prejudicam mais do que ajudam aqueles em busca de cura.
Aqui me fez lembrar as ditas terapias integrativas, onde o povo junta conceitos da psicologia, da astrologia, do tarô, de, das religiões hinduístas, outras terapias holísticas, aí integra tudo e inventam aí toda a terapia integrativa. Enfim, Freud, como sempre, né, é muito atual e contemporâneo. Continuando aqui um pouquinho. Se temos motivos aqui para criticarmos a expectativa crédula do doente, é importante que ele está falando, fazendo essa crítica a esses tratamentos que a gente, em certa medida, eu estou fazendo essa articulação aqui, né, com coisas do nosso tempo, mas o que está em jogo não é daquilo que Freud propõe, claro, né? Não é necessariamente esses métodos, essas terapêuticas. O que está em jogo é esse ponto aqui, ó. O que é objeto de estudo de Freud é se essas terapêuticas são charlatanismo, são fraudes, não tem embasamento, não tem articulação científica, não tem método científico, por que que elas ainda assim parecem funcionar? Então, se elas têm todos os sinais de que são equívocos, de que são pseudociências, de que são coisas erradas, porque ainda assim elas funcionam, né? E elas funcionam por causa da expectativa crédula do doente. É isso que está em questão para Freud, é isso que é o fator do tratamento anímico, do tratamento psíquico, né? Se temos motivos aqui para criticarmos a expectativa crédula do doente, não podemos, porém, ser ingratos a ponto de esquecermos que o mesmo poder também apoia continuamente os nossos próprios, né, esforços médicos. Provavelmente, o efeito de todo remédio que o médico prescreve, de toda intervenção que ele faz se compõe de duas partes. Uma delas, às vezes maior, às vezes menor, mas nunca totalmente desprezível. Meu Deus, quase desaprendi a ler aqui agora. É representada pelo comportamento anímico do doente. A expectativa crédula com que ele vem de encontro à influência da medida médica, por um lado, depende do tamanho de sua própria ambição pela cura, e, por outro, de sua confiança de que tenha dado os passos certos para tanto, ou seja, de seu respeito pela arte médica em geral, além do poder que ele concede à pessoa do seu médico e mesmo da empatia puramente humana que o médico despertou nele. Há médicos que têm a capacidade de ganhar a confiança dos doentes mais desenvolvida que outros médicos. O doente, muitas vezes, já sente o alívio quando vê o médico entrar na sala. Os princípios aqui da transferência. Os médicos, desde sempre, já em tempos antigos, exerceram um tratamento anímico muito mais intensamente do que hoje. Se por tratamento anímico entendermos os esforços de evocarmos no doente os estados e condições anímicas mais favoráveis para a cura, então esse tipo de tratamento médico é historicamente o mais antigo. Os povos antigos não tinham praticamente nada à disposição além do tratamento psíquico. Eles também nunca deixavam de reforçar o efeito de bebidas curativas e medidas de cura com um tratamento intensivo da alma. O uso conhecido de fórmulas mágicas, banhos de purificação, invocação de sonhos do oráculo dormindo no templo, entre outros, só pode ter tido efeito curativo pela via anímica. A própria personalidade do médico criou uma fama derivada diretamente do poder divino, uma vez que a arte da cura em seus primórdios estava nas mãos dos sacerdotes. Dessa forma, a pessoa do médico, naquela época, assim como hoje, era uma das principais circunstâncias para atingir no doente o estado anímico favorável à cura. Agora começamos a entender também a magia das palavras, né? Eu acho que esse ponto aqui, que ele vai dar uma virada, eu acho que é um ponto para a gente poder fazer a pausa da leitura de hoje. Deixa eu só dar uma olhada até onde vai aqui, mais ou menos. Tem um bocado de texto ainda, né?
O restante aqui eu acho que a gente consegue dar conta na próxima semana. Então, a gente retoma aqui na página 21. De todo modo, como eu mencionei no começo, né, os encontros eles vão ficando gravados, à medida em que for possível, eu vou colocando eles no YouTube, para quem tiver interesse em algum momento de retomar esse texto. Achei interessante aquela coisa que discutiu, queria ver de novo, né, pode acessar aí, para eventuais convites a outras pessoas que queiram, que vocês consideram que possa ser interessante que essa pessoa participe desse espaço, ela pode acompanhar, né, a leitura corrente, a partir que ela retome também nesses encontros que já estão gravados e disponíveis no YouTube, para acompanhar nessa leitura até aqui. Obrigado pela companhia de vocês, até semana que vem, na quinta, no mesmo horário. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Augusto. Tchau a todas. Boa Tchau, semana. Tchau, até a próxima.